A História das Ilusões e Loucuras das Massas, de Charles Mackay, parte 11. Continuação do capítulo As Cruzadas. Ao chegar a Constantinopla, onde encontrou Gualtério sem haveres à sua espera, Pedro foi recebido com hostilidade pelo imperador Aleixo. Seria de esperar que os amargos reveses pelos quais tinham passado houvessem ensinado a seus seguidores a prudência elementar. Mas, infelizmente para eles, não se podia conter sua turbulência e seu amor à pilhagem. Embora estivessem cercados de amigos pelos quais todas as suas necessidades eram atendidas com fartura, eles não conseguiam conter a rapinagem. Em vão o eremita exortou a tranquilidade. O poder que tinha de domar-lhes as paixões não era maior do que o mais obscuro soldado do grupo. Eles incendiaram vários prédios públicos em Constantinopla, por pura maldade. Arrancaram o chumbo dos telhados das igrejas, ao qual depois venderam como sucata nos arredores da cidade. Pode ser datada a partir daí a aversão que o imperador Aleixo passou a nutrir pelos cruzados, e que mais tarde se manifestou em todas as suas ações. Mesmo quando tinha que lidar com exércitos mais cavalheirescos e honoráveis que chegavam à cidade. Ele parece ter imaginado que mesmo os próprios turcos eram ameaças menos aterradoras a seu poder do que os derramadores de detritos da Europa. Logo encontrou um pretexto para mandá-los à Ásia Menor. Pedro cruzou o Bósforo com Gualtério, mas eram tais os excessos de seus seguidores que, desistindo de alcançar qualquer bem continuando a liderá-los, ele os deixou entregues a si próprios e retornou a Constantinopla, com o pretexto de fazer acordos a respeito do fornecimento adequado de provisões com o governo de Aleixo. Os cruzados, esquecendo-se de que estavam em território inimigo e que era desejável, acima de todas as coisas, manter a união, entregaram-se a dissensões. Disputas violentas surgiram entre os lombardos e os normandos, comandados por Gualtério sem haveres, e os francos germânicos, liderados por Pedro. Estes se separaram daqueles e, escolhendo como líder certo Reinaldo ou Reinald, avançaram e tomaram posse da fortaleza de Exorogorgon. O sultão Solimão, com força superior, estava certa. Um grupo de cruzados que fora destacado do forte e estacionado a uma pequena distância como emboscada foi surpreendido e esquartejado, e os turcos investiram contra Exorogorgon por todos os lados. O cerco se prolongou por 8 dias, durante os quais os cristãos sofreram mais cortante agonia por falta de água. É difícil dizer por quanto tempo a esperança de socorro ou energia do desespero teria lhes permitido aguentar. Seu traiçoeiro líder pegou um atalho, renunciando à fé cristã e entregando o forte nas mãos do sultão, no que foi imitado por 2 ou 3 de seus oficiais. O resto do exército, recusando-se a converter-se ao islamismo, foi impiedosamente passado na espada. Assim pereceu o último resquício da vasta multidão que atravessara a Europa com Pedro, o eremita. Gualtério sem haveres e sua turba tiveram um destino igualmente infeliz. Ao saber dos desastres do Exorogorgon, os soldados exigiram lutar imediatamente contra os turcos. Gualtério, que só precisaria de bons soldados para ter sido um bom general, tinha a cabeça mais fria e viu todos os perigos desse passo. Sua força era totalmente insuficiente para fazer qualquer movimento decisivo em um país no qual o inimigo era tão superior e onde, em caso de derrota, ele não tinha nenhuma posição segura a qual se retirar. Portanto,
expressou sua opinião contra o avanço até a chegada de reforços. Esse prudente parecer não encontrou partidários. O exército expressou sonoramente a insatisfação com seu líder e preparou-se para avançar sem ele. Diante disso, o valente Gualtério se colocou à frente e correu para a destruição. Seguindo para Nicéia, foi interceptado pelo exército de Sultão. Deu-se uma batalha feroz na qual os turcos causaram uma pavorosa devastação. Dos 25.000 cristãos, 22.000 foram mortos. Entre eles, o próprio Gualtério, com 7 perfurações mortais. Os 3.000 restantes recuaram para Civitote, onde se entrincheiraram. Por maior que fosse o desgosto de Pedro, o eremita, com os excessos da multidão, que atendendo a seu chamado abandonaram a Europa, os infortúnios dela encheram seu coração de tristeza e piedade. Todo o antigo zelo reviveu. Assim, lançando-se aos pés do imperador Aleixo, ele lhe implorou às lágrimas que mandasse socorro aos sobreviventes em Civitote. O imperador consentiu e mandou uma força que chegou em cima da hora para salvá-los da destruição. Os turcos tinham sitiado o local, os cruzados foram reduzidos à última extremidade, fizeram-se negociações e os últimos 3.000 foram conduzidos com segurança a Constantinopla. Aleixo sofrera demais com os excessos que tinham cometido antes para desejar mantê-los na capital. Fez, portanto, com que fossem desarmados e, dando a cada um deles uma quantia em dinheiro, mandou-os de volta para o próprio país. Enquanto esses eventos tinham lugar, novas hordas partiam das florestas selvagens da Alemanha, todas em direção à Terra Santa. Eram comandadas por um padre fanático chamado Gottschalk, que, como Gualtério e Pedro, resolveu passar pela Hungria. A história é extremamente avara nos detalhes a respeito da conduta e do destino dessa hoste, que chegou a pelo menos 100.000 homens. Roubos e assassinatos parecem ter viajado com eles, e os pobres húngaros foram reduzidos quase ao desespero por seu número e rapacidade. Carloman, o rei húngaro, fez um esforço ousado para se livrar deles, pois o ressentimento de seu povo chegara a tais alturas que nada menos que o extermínio completo dos cruzados os satisfaria. Gottschalk teve de pagar o preço, não apenas pela devastação do seu próprio bando, mas também pela dos enxames que tinham vindo antes. Ele e seu exército foram induzidos, por um meio ou por outro, a depor suas armas. Os selvagens húngaros, vendo-os indefesos, avançaram sobre eles e massacraram-nos em grandes números. Quantos escaparam das flechadas não sabemos, mas nenhum deles chegou à Palestina. Outros enxames mais brutais e mais fanáticos do que aqueles que os haviam precedido, sob líderes sem nomes, partiram da Alemanha e da França. Em bandos cujos números variavam de 1.000 a 5.000, eles atravessavam o país em todas as direções, empenhados em pilhar e massacrar. Usavam o símbolo das cruzadas nos ombros, mas protestavam contra a loucura de partir para a Terra Santa para destruir os turcos, enquanto deixavam para trás tantos judeus, que eram inimigos ainda mais inveterado de Cristo. Eles juraram vingança feroz contra esse povo infeliz e mataram todos os hebreus em que conseguiram pôr as mãos, sujeitando-o às mais horrendas mutilações. De acordo com o testemunho de Alberto Aquensis, eles viviam na mais desenvergonhada devassidão, e seus vícios só eram ultrapassados por suas superstições. Sempre que estavam à procura de judeus, eram precedidos por um ganso e uma cabra, que acreditavam ser santos e, animados de poder divino, de descobrir os retiros dos descrentes.
Só na Alemanha eles chacinaram mais de 1.000 judeus, apesar dos esforços do clero para salvá-los. A crueldade de seus algozes era tão pavorosa que grandes quantidades de judeus cometeram suicídio para evitar cair em suas mãos. Novamente, coube aos húngaros livrar a Europa dessas pragas. Quando não haviam mais judeus a assassinar, os bandos se reuniam em um único conjunto e tomaram a velha rota em direção à Terra Santa, uma rota manchada pelo sangue dos 300.000 que tinham passado antes e destinada a receber também o deles. O número desses enxames nunca foi definido, mas tantos pereceram na Hungria que os escritores contemporâneos, desistindo de dar a ideia adequada das multidões, afirmam que os campos estavam, em verdade, amontoados de corpos e que quilômetros do curso do Danúbio se achava tingido com seu sangue. Foi em Meersburg, no Danúbio, que o maior massacre ocorreu. Grande ao ponto de chegar quase ao extermínio. Os húngaros lutaram pela passagem do rio por algum tempo, mas os cruzados conseguiram subjugá-los e, atacando a cidade com a coragem cega da loucura, abriram uma brecha nas muralhas. Nesse momento de vitória, um medo inexplicável se apossou deles, que, jogando suas armas no chão, fugiram em pânico, sem saber por quê e nem para onde. Os húngaros os seguiram de espada na mão e retalharam sem remorso em número tão grande que se conta que os corpos insepultos obstruíram a corrente do Danúbio. Esse foi o maior paroxismo da loucura da Europa. Quando passou, os cavaleiros entraram em cena. Homens de cabeça fria, planos maduros e coragem invencível se apresentaram para liderar e dirigir o grande movimento da Europa à Ásia. É a eles que o romance concedeu os mais admiráveis epítetos, deixando à condenação da história a vileza e a brutalidade daqueles que foram antes. Destes, os de maior destaque foram Godofredo de Bouillon, Duque de Lorena, e Raimundo, Conde de Toulouse. 4 outros senhores de sangue real da Europa também assumiram a cruz, levando cada um deles seu exército à Terra Santa. Hugo, conde de Vermandois, irmão do rei da França. Roberto, duque da Normandia, irmão mais velho de Guilherme II, rei da Inglaterra. Roberto, conde de Flandres, e Bohemundo, príncipe de Tarento. Todos eles estavam matizados pelo fanatismo da época, mas nenhum deles agiu apenas por motivos religiosos. Eles não eram nem completamente imprudentes como Gualtério sem haveres, nem loucos como Pedro o eremita, nem brutais como Gottschalk, mas possuíam todas as características em formas mais branda, sendo sua bravura temperada pelo cuidado, o zelo religioso pelas visões mundanas e a ferocidade pelo espírito de cavalaria. Viram onde levava a enxurrada da vontade pública e, não tendo em desejo nem interesse em desviá-la, deixaram-se carregar por ela, na esperança de que levaria a um porto de engrandecimento. Ao redor deles congregaram-se muitos senhores menores, a flor da nobreza da França e da Itália, com alguns da Alemanha, da Inglaterra e da Espanha. Conjecturou-se prudentemente que os exércitos tão numerosos teriam dificuldades em obter provisões que tomassem todos a mesma entrada. Assim resolveram separar-se, Godofredo de Bouillon passando pela Hungria e Bulgária, o conde de Toulouse pela Lombardia e Dalmácia, e os outros líderes de Apúlia e Constantinopla, onde as várias divisões se reuniram. Há várias estimativas das forças sob esses líderes. Pode-se supor que chegaram a poucos menos de 500.000 dos homens. A primeira operação de guerra foi o cerco de Nicéia,
para cuja conquista se direcionaram todos os esforços deles. Entre os cérebros cruzados que lutaram estavam, além de 3 líderes já mencionados, o valente e generoso Tancredo, o valoroso bispo de Puy, Balduíno, mais tarde rei de Jerusalém, e Pedro, o eremita, agora quase um soldado solitário, desprovido de todo o poder e a influência que possuíra antes. O sultão de Rum, o chefe dos turcos seljúcidas, Kiliji Arslan, marchou para defender a cidade, mas foi derrotado depois de vários enfrentamentos obstinados nos quais os cristãos mostraram um grau de heroísmo e que o surpreendeu totalmente. O sultão esperava encontrar uma multidão selvagem e indisciplinada, como aquela liderada por Pedro, o eremita, sem líderes capazes de impor obediência. Em vez disso, encontrou os líderes mais experientes da época, à frente dos exércitos que tinham doses certas de fanatismo para torná-los ferozes, mas não ingovernáveis. Muitos milhares caíram de ambos os lados, e de ambos os lados se praticaram as mais revoltantes barbaridades. Os cruzados cortavam as cabeças dos muçulmanos caídos e as enviavam em cestas a Constantinopla como troféus de vitória. Depois da derrota temporária de Kiliji Arslan, o cerco de Nicéia continuou com vigor redobrado. Os turcos se defenderam com a maior das obstinações e descarregaram chuvas de flechas envenenadas sobre os cruzados. Quando algum infeliz era batido sob as muralhas, eles mandavam ganchos de ferro, com os quais erguiam o corpo, ao qual, depois de despir e mutilar, lançavam de volta sobre os cristãos. Estes estavam bem fornidos. Por 36 dias o cerco continuou, sem nenhum relaxamento de nenhum dos lados. Muitas histórias se contam do heroísmo quase sobre-humano dos líderes cristãos. Como um homem pôs milhares para correr, e como as flechas dos fiéis nunca erram o alvo. Por fim, os cruzados imaginaram que haviam superado todos os obstáculos e prepararam-se para tomar posse da cidade, quando, para seu grande espanto, viram a bandeira do imperador Aleixo tremulando nos parapeitos. Um emissário do imperador conseguira obter admissão de um corpo de tropas gregas e de um ponto em que os cruzados tinham deixado desprotegido, e persuadir os turcos a se renderem antes a ele que às forças cruzadas. Uma imensa indignação tomou conta do exército quando se descobriu esse estratagema, e foi grande a dificuldade de impedir os soldados de renovar o ataque e cercar o emissário grego. O exército, porém, continuou sua marcha e por um meio ou por outro se dividiu em 2. Alguns historiadores afirmam que foi por acidente, outros dizem que foi por consentimento mútuo e pela conveniência de obter provisões no caminho. Uma divisão se compunha das forças de Boemundo, Tancredo e o Duque de Normandia, e a outra, que tomou uma rota a alguma distância à direita, era comandada por Godofredo de Bulhão e outros senhores. O sultão Rum, que depois das perdas em Nicéia vinha fazendo em silêncio grandes esforços para esmagar os cruzados em um único golpe, reuniu em tempo bem curto toda a multidão de tribos que lhe devia aliança, e com um exército que, de acordo com os cálculos moderados, chegava a 200.000 homens, sobretudo a cavalo, caiu sobre a primeira divisão das hostes cristãs no vale de Dor-Lion. Era início da manhã do dia 1º de julho de 1097, quando os cruzados viram a primeira companhia de cavalos turcos abatendo-se sobre eles a partir dos montes. Boemundo mal teve tempo de arrumar-se e transportar os doentes indefesos para a retaguarda, quando a força esmagadora dos orientais caiu sobre ele. O exército cristão, composto principalmente de homens a pé, sucumbiu
por todos os lados, e as patas dos corcéis turcos, assim como as flechas envenenadas dos arqueiros, moeram-nos a centenas. Depois de perder a flor de seus guerreiros, os cristãos recuaram até sua bagagem, momento em que se deu um pavoroso massacre. Nem mulheres, nem crianças, nem doentes foram poupados. Bem no momento em que eram reduzidos aos últimos extremos, Godofredo de Bouillon e o conde de Toulouse apareceram e viraram o curso da batalha. Os turcos fugiram depois de um combate obstinado, deixando seu rico acampamento nas mãos do inimigo. As baixas dos cruzados chegaram cerca de 4.000 homens, com vários senhores de renome, entre os quais Roberto, o conde de Paris, e Guilherme, irmão de Tancredo. As perdas dos turcos, que não excederam esse montante, ensinaram-lhes a proceder de modo diferente na guerra. O sultão estava indo longe de ter sido derrotado. Com seu exército ainda gigantesco, devastou todo o campo dos dois lados dos cruzados. Estes, que não tinham ciência das táticas do inimigo, encontraram fartura de provisões no acampamento turco, mas longe de economizar os recursos, logo pagaram caro pelo descuido. No devastado campo da Frígida, pelo qual avançaram a Antioquia, sofreram horrores por falta de alimentos para eles e pasto para os animais. Acima deles havia um sol escaldante, quase suficiente por si mesmo para secar o frescor da terra, tarefa que as labaredas do sultão tinham executado com eficiência, e não havia meios de obter água depois do primeiro dia da marcha. Morriam 500 peregrinos por dia. Os cavalos dos cavaleiros pereceram na estrada e a bagagem que ajudavam a transportar foi colocada sobre cães, ovelhas e porcos, ou completamente abandonadas. Em parte das calamidades que se abateram sobre eles, depois disso, entregaram-se à mais imprudente licenciosidade. Mas, nessa ocasião, as dissensões que a prosperidade engendrara foram todas esquecidas. A religião da qual havia se esquecido muitas vezes veio à tona diante dos severos infortúnios e alegrou-os enquanto morriam pelas promessas de felicidade eterna. Por fim, alcançaram Antioquia, onde encontraram água abundante e pasto para o gado moribundo. A fartura mais uma vez os cercou e ali armaram suas tendas. Porém, sem ter aprendido a lição da amarga experiência da fome, entregaram-se novamente ao luxo e à dissipação. No dia 18 de outubro, eles se estabeleceram diante da cidade fortificada de Antioquia, cujo cerco, assim como os eventos que originou, estão entre os incidentes mais extraordinários da cruzada. A cidade, que se situa sobre um monte, é banhada pelo rio Orontes. É naturalmente uma posição bastante forte. A guarnição turca estava abastecida para suportar um longo cerco. Nisso os cristãos também foram afortunados, mas, para seu azar, imprudentes. Sua força somava 300.000 guerreiros, e eles tinham tantas provisões que descartavam a maior fração de todo animal que matavam, tendo a delicadeza de comer apenas certas partes. Sua extravagância foi tão insana que em menos de 10 dias o espectro da fome surgiu sobre eles. Depois de uma infrutífera tentativa de conquistar a cidade num rápido contra-ataque surpresa, os cristãos, eles próprios famintos, decidiram esperar até que o inimigo morresse de fome. Mas com a necessidade veio o resfriamento do entusiasmo. Os senhores começaram a ficar fartos da expedição. Balduíno já tinha se afastado do corpo principal do exército e, seguindo para Edessa,
chegado ao poder supremo do pequeno principado por meio de intrigas. Os outros líderes estavam com menos ânimo do que até então. Stefano de Chartres e Hugo de Vermandois começaram a vacilar. Incapazes de suportar as privações resultantes da própria insensatez e profusão. Até Pedro, o eremita, ficou com o coração arrasado ante o fim de tudo, quando a carestia se tornou urgente ao ponto de reduzi-los ao consumo de carne humana. Nos extremos da fome, Bohemundo e Roberto de Flandres partiram numa expedição para obter suprimentos. Tiveram sucesso moderado, mas o alívio que trouxeram não foi economizado, e em 2 dias eles estavam tão destituídos quanto antes. O comandante grego e o representante de Aleixo desertou com suas divisões, fingindo buscar alimento, e seu exemplo foi seguido por vários corpos de cruzados. Além da fome, os remanescentes tiveram de suportar outros males não menores. Alimentos contaminados e o ar impuro dos pântanos vizinhos engendraram pestilências que davam cabo deles com mais rapidez do que as flechas do inimigo. Morriam 1000 homens por dia. Acabou se tornando dificilíssimo conceder-lhes um enterro. Para tornar o infortúnio ainda maior, todos passaram a suspeitar do vizinho, pois o acampamento estava infestado de espiões turcos, que transmitiam diariamente aos cercados informação sobre os movimentos e contratempos do inimigo. Com a ferocidade provocada pelo desespero, Bohemundo ordenou que 2 espiões que tinham descoberto fossem assados vivos em presença do exército e no campo de visão do parapeito de Antioquia. Mas nem esse exemplo foi capaz de reduzir o número de espiões, e turcos continuaram a saber, tão bem quanto os próprios cristãos, tudo o que se passava no acampamento deles. Quando eles já estavam reduzidos às suas últimas forças, a notícia da chegada de soldados de reforço da Europa, com estoque abundante de provisões, veio para animá-los. O aguardado socorro alcançou Simeão, o porto de Antioquia, a cerca de 10 quilômetros da cidade. Para lá seguiram os famélicos cruzados em bandos tumultuosos, seguidos por Bohemundo e pelo conde de Toulouse, com um forte destacamento de vassalos e serventes, para escoltar os suprimentos ao campo, com segurança. A guarnição de Antioquia, avisada previamente dessa chegada, estava em alerta, e um corpo de arqueiros turcos foi despachado para emboscá-la nas montanhas e interceptar o seu retorno. Bohemundo, carregado de provisões, encontrou as hostes turcas nas passagens rochosas. Grandes números de seus seguidores foram mortos, e ele mesmo só teve tempo de escapar para o acampamento com a notícia da derrota. Godofredo de Bouillon, o duque da Normandia, e outros líderes tinham ouvido os rumores da batalha e estavam, naquele instante, preparando-se para o resgate. O exército se pôs em movimento de imediato, animado tanto pelo zelo quanto pela fome, e marchou com tanta rapidez que conseguiu interceptar os turcos vitoriosos antes que chegassem a Antioquia com os espólios. Deu-lhe uma batalha feroz e durou meio-dia até o pôr do sol. Os cristãos venceram e mantiveram sua vantagem, com cada homem lutando como se apenas dele dependesse a fortuna do dia. Centenas de turcos pereceram em Orontes, e mais 2.000 jazeram no campo de batalha. Todas as provisões foram recapturadas e reconduzidas em seguranças ao campo, para o qual os cruzados voltaram cantando aleluia ou gritando Deus ajuda, Deus ajuda. Esse alívio durou alguns dias e,
se tivesse sido devidamente economizado, teria durado muito mais. Mas os senhores não tinham autoridade e foram incapazes de exercer qualquer controle sobre a distribuição. A fome de novo se aproximava a passos largos e Stefano, conde de Blois, não gostando desse prospecto, retirou-se do acampamento com 4.000 de seus seguidores e estabeleceu-se em Alexandreta. A influência moral dessa deserção foi altamente prejudicial àqueles que permaneceram, e Boemundo, o mais impaciente e ambicioso dos senhores, previu que, se não fosse controlada rapidamente, ele levaria ao fracasso completo da expedição. Foi necessário agir com resolução. Havia murmúrios sobre a duração do cerco no exército, e o sultão vinha reunindo suas forças para esmagá-los. Contra os esforços dos cruzados, Antioquia poderia ter resistido por meses. Porém, a traição interna causou aquilo, que a coragem externa poderia ter lutado em vão para alcançar. O emir de Antioquia tinha sob seu comando um armênio de nome Fiorous, a quem confiara a defesa de uma torre naquela parte das muralhas da cidade, que supervisionava a passagem das montanhas. Boemundo, por meio de um espião que abraçara a fé cristã e ao qual dera seu próprio nome no batismo, mantinha comunicação diária com esse capitão, ao qual prometeu as recompensas mais majestosas se ele entregasse seu posto aos cavaleiros cristãos. Não se sabe se a proposta foi feita por Boemundo ou pelo armênio, mas é indubitável que logo havia um acordo entre eles. Assim, escolheu-se a noite em que o projeto seria executado. Boemundo comunicou o esquema a Godofredo e ao conde de Toulouse, estipulando que, se a cidade fosse conquistada, ele, como a alma da empreitada, teria dignidade de príncipe de Antioquia. E os outros líderes hesitaram. A ambição e o ciúme estimularam-nos a recusar o auxílio à promoção dos planos do intrigante. Considerações mais cuidadosas levaram-nos a aquecer, porém, e 7.000 dos cavaleiros mais valentes foram escolhidos para a expedição, cujo objetivo real, por medo de espiões, foi mantido em profundo segredo do resto do exército. Quando estava tudo pronto, relatou-se que os 7.000 formariam uma emboscada e uma divisão do exército do sultão já se aproximava. Tudo fornecia o traiçoeiro projeto do capitão armênio. Tudo favorecia o traiçoeiro projeto do capitão armênio, que, na sua vigia solitária, recebeu informações da aproximação dos cruzados. A noite estava escura e tempestuosa. Não havia nenhuma estrela visível no céu, e o vento rajava com tanta fúria que se sobrepujava a qualquer outro som. A chuva caía em torrentes, e os vigias das torres adjacentes à de Fiorous não conseguiam ouvir a aproximação dos cavaleiros armados devido ao vento, nem vê-los por causa da obscuridade da noite e da calamidade do tempo. Quando chegava às muralhas, Boemundo mandou um intérprete para conversar com o armênio, que os urgiu a apressarem-se e aproveitar o intervalo favorável, pois homens armados com tochas acesas patrulhavam os parapeitos a cada meia hora, e eles haviam acabado de passar. Em segundos os senhores estavam ao pé da muralha. Fiorous jogou uma corda. Boemundo prendeu-a à ponta de uma escada de peles, que foi então erguida pelo armênio e ficou estendida enquanto os cavaleiros subiam.
Um temor momentâneo perpassou o espírito dos aventureiros, e todos hesitaram. Por fim, Boemundo, encorajado de cima por Fiorous, subiu alguns degraus e foi seguido por Godofredo, pelo conde Roberto de Flandres e por alguns outros cavaleiros. À medida que avançavam, outros pressionavam para subir, até que o peso se tornou grande demais para a escada, que, quebrando, jogou cerca de 12 deles no chão, onde caíram uns sobre os outros, causando com suas armaduras de metal um grande tinido. Por um momento eles acreditavam que tudo estava perdido, mas o vento uivava tanto ao varrer os desfiladeiros das montanhas em rajadas ferozes, e o Orontes, inchado pela chuva, fazia tanto barulho ao correr, que os guardas nada ouviram. A escada foi consertada com facilidade, e os cavaleiros subiram 2 por vez, alcançando a plataforma com segurança. Quando 60 deles tinham subido, a tocha do patrulheiro que se aproximava foi vista no ângulo da muralha. Escondendo-se atrás de uma pilastra, eles os esperaram, sem emitir nenhum peu. Quando chegou bem perto, ele foi de súbito agarrado, e antes que pudesse abrir os lábios para dar o alarme, o silêncio da morte fechou-os para sempre. Eles desceram, então, rapidamente a escada espiralada da torre, e abrindo o portal, admitiram todos os seus companheiros. Raimundo de Toulouse, que, conhecendo todo o plano, havia sido deixado para trás com o corpo principal do exército, ouviu nesse instante a sirene indicadora de que a entrada havia sido efetuada e partiu com suas legiões, o que fez com que a cidade fosse atacada por dentro e por fora. A imaginação não consegue conceber a situação mais pavorosa que a da infelicidade de Antioquia naquela noite de horror. Os cruzados lutaram com uma fúria cega, incitada pelo fanatismo, tanto quanto pelo sofrimento. Homens, mulheres e crianças foram massacrados indiscriminadamente até as ruas ficarem cobertas de sangue. A escuridão aumentou a destruição, pois quando raiou a manhã, os cruzados se viram com suas espadas cravadas no peito dos próprios companheiros, confundidos com inimigos. O comandante turco fugiu primeiro para a fortaleza, depois para as montanhas, onde foi perseguido e morto. Sua cabeça grisalha foi trazida a Antioquia como troféu. Ao raiar do dia, o massacre cessou e os cruzados se entregaram à pilhagem. Encontraram ouro, joias, seda, veludo em abundância, mas provisões que eram de importância maior para eles não acharam senão poucas de qualquer tipo. Os cereais eram extremamente escassos e eles descobriram, para sua tristeza, que nesse aspecto aqueles que tinham sofrido o cerco não estavam muito melhores do que aqueles que o realizaram. Antes que os cristãos tivessem tempo de instalar-se em sua nova posição e tomar medidas necessárias para a obtenção de provisões, a cidade foi atacada pelos turcos. O sultão da Pérsia formara um exército imenso, cujo comando confiou a Kerbogá, governador de Mossul, com instruções para varrer os gafanhotos cristãos da face da terra. Kerbogá se juntou a Kilij Arslan, e os 2 exércitos cercaram a cidade. O desencorajamento se apossou totalmente das hostes cristãs, e grandes números de soldados conseguiram despistar as vigilâncias dos turcos e juntar-se em Alexandreta ao conde Stefano de Blois, a quem fizeram os relatos mais exagerados dos infortúnios que tinham suportado e da absoluta impossibilidade de continuar a guerra.
Estefano, na mesma hora, desmontou seu acampamento e recuou para Constantinopla. Encontrou-se no caminho com o imperador Aleixo, à frente de uma força considerável, correndo para tomar posse das conquistas realizadas pelos cristãos na Ásia. Assim que soube da lamentável condição a quem estavam, no entanto, deu meia volta e seguiu para Constantinopla com o conde de Blois, deixando os cruzados remanescentes para se arranjarem por conta própria. As notícias de defecção aumentaram o desencorajamento em Antioquia. Todos os cavalos sem uso do exército tinham sido mortos e comidos, e cães e gatos e ratos eram vendidos a preços absurdos. Até insetos estavam se tornando escassos. Com a fome crescente vieram as doenças, de modo que em pouco tempo não mais de 60 mil dos 300 mil que haviam originalmente atacado Antioquia restavam. Mas essa situação amarga, embora tenha aniquilado a energia das hostes, serviu apenas para unir mais os líderes. E Boemundo, Godofredo e Tancredo juraram nunca desertar a causa enquanto a vida durasse. O primeiro lutou em vão para reavivar a coragem de seus seguidores. Esgotados e decepcionados, eles descartavam tanto as promessas quanto as ameaças de Boemundo. Alguns se trancaram nas casas e recusaram-se a sair. Para obrigá-los ao dever, Boemundo incendiou todo o acampamento e muitos deles pereceram nas chamas, enquanto o resto do exército assistia com absoluta indiferença. Animado por um espírito mundano, Boemundo não conhecia o verdadeiro caráter dos cruzados, nem entendia a insanidade religiosa que trouxera cardumes deles da Europa. Com a visão mais clara, um monge bolou um esquema que lhes restaurou completamente a confiança e inspirou-lhes uma coragem tão fantástica que fez com que os 60 mil pobres zelotes, emaciados, doentes e famintos, pusessem para correr as legiões bem alimentadas de 6 vezes mais numerosas do sultão da Pérsia. Esse monge, nativo da Provença, chamado Pedro Bartolomeu, e será para sempre uma dúvida se agiu por patifaria, por arrebatamento ou por ambos, se foi protagonista ou instrumento nas mãos de outros. É certo, porém, que ele foi o meio de levantar o cerco de Antioquia e acabar levando ao triunfo os exércitos da cruz. Quando a força dos cruzados estava completamente destruída em virtude de seus sofrimentos e a esperança fugira dos seus seios, Pedro abordou o conde Raimundo de Toulouse e pediu uma audiência para tratar de questões de grave urgência. Foi prontamente admitido. Ele disse que algumas semanas antes, no tempo em que cristãos cercavam Antioquia, repousava sozinho em sua tenda quando foi despertado pelo choque de um terremoto que alarmara todo o exército. Com o violento terror do choque, ele só pôde proferir: "Deus me guarde!" Quando, ao virar-se, viu parados diante de si 2 homens, que pelo halo de glória que os rodeava, reconheceu imediatamente como seres de outro mundo. Um deles pareceu ser um homem de idade, com cabelos ruivos, com mechas brancas, olhos negros e uma grande e esvoaçante barba grisalha. O outro era mais jovem, maior, mais belo e tinha em seu aspecto algo mais divino. Só o senhor mais velho falou, informando-o que era o apóstolo Santo André e que desejava que ele procurasse o conde Raimundo, bispo de Puy e Raimundo Pilé, e lhes perguntasse por que o bispo não exortava o povo e o consagrava com a cruz que portava. O apóstolo, a seguir, pregou
só de camisa, como estava, e transportou-o pelo ar ao coração da cidade de Antioquia, onde o levou à igreja de São Pedro, à época mesquita sarracena. O apóstolo fez com que parasse ao lado do pilar, próximo aos degraus, pelos quais ascenderam ao altar pelo lado sul, onde pediam 2 luminárias, que emitiam uma luz mais brilhante que a do sol do meio-dia. O homem mais jovem, que ele não reconhecia na época, se achava parado próximo aos degraus do altar. O apóstolo então desceu ao chão, ergueu uma lança que lhes entregou nas mãos, dizendo-lhe que era a mesma lança que tinha aberto a lateral na qual fluíra a salvação do mundo. Com lágrimas de alegria, Pedro segurou a lança sagrada e implorou ao apóstolo que lhe permitisse levá-la e entregá-la nas mãos do conde Raimundo. O apóstolo recusou e entregou a lança, enterrou a lança no solo novamente, ordenando-lhe que, quando a cidade fosse conquistada aos infiéis, voltasse com 12 homens, selecionando-os, e desenterrasse a espada naquele mesmo lugar. Depois o apóstolo o transportou de volta à sua tenda, e os 2 desapareceram de sua vista. Ele deixara, disse, de transmitir a mensagem por medo de que os homens de nível tão elevado não dessem crédito à fantástica história. Passados alguns dias, ele teve novamente a visão santa, quando partia para procurar alimentos. Dessa vez, os olhos divinos do mais jovem olharam-no com reprovação. Pedro implorou ao apóstolo que escolhesse alguém mais apropriado para a missão, mas este recusou e o afligiu com uma moléstia nos olhos, como punição por sua desobediência. Com uma obstinação inexplicável até para si mesmo, Pedro postergou mesmo assim. Uma terceira vez o apóstolo e seu companheiro lhe apareceram, quando estava numa tenda com seu mestre Guilherme, em São Simeão. Nessa ocasião, o apóstolo lhe disse para transmitir ao conde de Toulouse a ordem de não se banhar nas águas do Jordão quando chegasse a ele, mas cruzá-lo em um bote, trajado em camisa e bermudas de linho, as quais deveriam borrifar com as águas sagradas do rio. Ele deveria mais tarde preservar essas roupas junto com a lança sagrada. Seu mestre Guilherme, embora não pudesse ver o santo, ouviu claramente a voz dele dando as ordens. Mais uma vez, ele negligenciou a execução da incumbência e mais uma vez os santos apareceram para ele. Quando estava no porto de Mamistra, prestes a navegar para Chipre, e Santo André ameaçou-os com a danação eterna se continuasse a recusar a tarefa. Com isso, ele decidiu anunciar tudo o que lhe foi revelado. O conde de Toulouse, que com toda a probabilidade elaborou essa história preciosa com o monge, mostrou-se espantado com o relato e imediatamente mandou chamar o bispo de Puy e Raimundo Pilé. O bispo, de pronto, expressou descrença na história e recusou-se a ter qualquer relação com a questão. O conde de Toulouse, ao contrário, viu motivos abundantes, se não para acreditar, para fingir acreditar. E, por fim, desenhou ao bispo um panorama tão claro das vantagens que se poderiam derivar dela, ao levar a mente popular de volta à excitação anterior, que ele concordou, embora relutante, em buscar a arma sagrada. A cerimônia seria realizada dali a 2 dias, e, no meio tempo, Pedro foi consignado aos cuidados de Raimundo, o capelão do conde, para que nenhum curioso profano tivesse oportunidade de interrogá-lo e levá-lo a confundir-se.
Foram de pronto escolhidos para a tarefa 12 homens devotos, entre eles os quais estavam o conde de Toulouse e seu capelão, que começaram a cavar ao nascer do sol e continuaram infatigáveis até o próximo pôr do sol, sem encontrar a lança. Eles poderiam ter cavado até o dia... Eu acho que é cavalgado, tá, pessoal? Mas tá escrito cavado, eu vou continuar como cavado, tá? Eles poderiam ter cavado até o dia de hoje, sem maior sucesso. Não tivesse o próprio Pedro saltado do fosso e orado a Deus para trazer a lança à luz, para o fortalecimento da vitória de seu povo. Aqueles que escondem sabem onde encontrar. E assim foi com Pedro, pois tanto ele quanto o objeto encontraram o caminho no buraco ao mesmo tempo. De súbito, ele e Raimundo, o capelão, avistaram a ponta da lança na terra, e Raimundo, puxando-a, beijou-a com lágrimas de alegria, à vista da multidão que se reunia na igreja. Ela foi imediatamente envolvida por um rico tecido de púrpura, já preparado para recebê-la, e exibida nesse estado aos fiéis, que fizeram ressoar pelo edifício seus gritos de alegria. Pedro teve outra visão na mesma noite e se tornou, a partir daquele dia, para o exército, o sonhador de sonhos, de modo geral. Ele afirmou no dia seguinte que o apóstolo André e o jovem com aspecto divino apareceram-lhe novamente e ordenaram que o conde de Toulouse, como recompensa por sua perseverante piedade, carregasse a lança à frente do exército e que o dia em que ela foi encontrada fosse observado como feriado solene por toda a cristandade. Santo André lhe mostrou ao mesmo tempo os furos nas mãos e nos pés de seu benigno companheiro, e ele se convenceu que estava diante da presença do reluzente Redentor. Continua na próxima